Atos dos Apóstolos, capítulo número 16 e o versículo de número 6. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhes permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Trode. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Amém? Os irmãos podem se assentar-se. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração para trazer esta noite para os irmãos. Nós aprendemos, segundo o livro de Atos, que o apóstolo Paulo, e já faz uns dias já que a gente vem sendo ministrado, sobre a vida de Paulo. Então Deus está trabalhando de alguma forma, Deus está trabalhando na vida de alguém. O apóstolo Paulo, irmãos, segundo o relato de Atos, ele faz 3 viagens missionárias. Alguns ainda crê e faz uma conta de Atos 27, como também a 4ª viagem missionária de Paulo. E outros também falam de uma 5ª viagem missionária de Paulo, um pouco antes dele ser decapitado, dele ser morto por Nero. E ele então, nessa 5ª viagem, ele vai para a Espanha, ao qual em Romanos capítulo 15 ele expressa esse desejo de ir para a Espanha. Na primeira viagem missionária de Paulo, irmãos, quem o acompanha são 2 homens de Deus, Barnabé e João Marcos. Atos capítulo 13, verso 1, diz assim que na igreja de Antioquia havia muitos profetas e doutores a saber. Aí cita algum deles, entre eles Paulo. E o versículo 2 diz assim: E orando e jejuando a igreja, o Espírito Santo disse: Apartai-me a Paulo e a Barnabé para uma obra que os tenho chamado. Assim, Barnabé leva o seu primo João Marcos na sua primeira viagem missionária. Ele sai então de Antioquia da Síria, desce a um porto chamado Porto de Seleucia e navegam cerca de 240 quilômetros para um lugar chamado Salamina, na ilha de Chipre, ao norte da ilha de Chipre. Quando eles chegam em Salamina por terra, então eles vão descer ao extremo sul da ilha de Chipre, chamado Pafos. Lá está o palácio do governador, o procônsul chamado Sérgio Paulo. E Paulo começa a pregar para esse procônsul, mas tinha um homem lá chamado Elimas Bar Jesus, que ele era um falso profeta. E toda vez que Paulo pregava para o procônsul Paulo Sérgio, Elimas ia lá e desvirtuava a palavra de Paulo, para que, segundo o que a Bíblia diz, para que o procônsul se apartasse da fé. Até um dia que Paulo fixou os olhos neste homem e disse: Filho do diabo, por que pervertes os caminhos do Senhor? E na mesma hora aquele mágico ficou cego. Então Paulo saiu dali de Pafos e ele vai para um lugar chamado Perge, da província da Cilícia.
Depois de Perge, irmãos, quando eles estão em Perge, aquela província, a Panfília, João Marcos abandona Paulo e a Barnabé. Por que será que João Marcos, irmãos, abandona Paulo e a Barnabé? Porque obra de Deus, irmãos, não se faz por emoção. Obra de Deus se faz por convicção. Todos aqueles que querem fazer a obra de Deus por emoção, irmãos, eles vão ao lugar da caminhada e desistem, voltam para trás. Porque obra de Deus não é fácil, irmãos. Obra de Deus é perseguição, obra de Deus é luta, obra de Deus é provação. Então, quando chega na Panfília, em Perge, João Marcos volta para trás. Mas Paulo continua, e ele vai para Antioquia da Pisídia, e lá ele não é bem recebido, então ele vai para Derbe, Listra e Icônio. E lá em Icônio, irmãos, em Listra tinha um homem que era aleijado de ambos os pés, era coxo, tinha os pés tortos. E Paulo, em nome de Jesus, o curou. E quando Paulo o curou, irmãos, a população daquela cidade quiseram adorar a Paulo e a Barnabé e diziam assim: os deuses desceram até nós. Mas Paulo e Barnabé tentando convencer eles, e a Bíblia diz que o prefeito daquela cidade até levou oferendas e sacrifício para Paulo e Barnabé, e eles tentando convencer que eles não eram deuses, eles só eram servos de Deus. E quando eles estavam em Listra, então desceu, irmãos, alguns judeus de Icônio, inimigos de Paulo, e tumultuaram os homens daquela cidade. E uma hora os homens daquela cidade diziam que eles eram deuses, mas outra hora o levaram para fora da cidade de Listra e apedrejaram Paulo. E a Bíblia diz que Paulo ficou como morto. Os seus companheiros o rodearam e pensaram que ele estava morto. Mas a Bíblia diz que naquela hora Paulo levantou, mesmo ferido nas pedradas, e voltou a pregar em Listra. Aleluia. Então Paulo faz todo esse trajeto na sua primeira viagem missionária. Depois ele volta nessas cidades novamente, na volta, e ele vai confirmando os irmãos na fé, e a Bíblia diz que a igreja ia crescendo. Então ele volta para um porto chamado Atália, e volta para o mesmo lugar onde saiu, Antioquia da Síria. E lá ele fica por algum tempo, testemunha aquilo que Deus fez na primeira viagem missionária. E então agora ele vai fazer a segunda viagem missionária. E quando eles estão prestes a sair para a segunda viagem missionária, Barnabé quer levar novamente o seu primo João Marcos. E a Bíblia diz que houve uma pequena dissensão entre eles, um pequeno problema entre os dois, porque Paulo não queria levar João Marcos, mas Barnabé, como era parente, queria dar uma outra oportunidade para João Marcos. E então, como eles não se acertaram, a Bíblia diz que Paulo agora vai fazer a segunda viagem missionária com outro homem de Deus, um profeta, chamado Silvano ou Silas. E Barnabé vai com João Marcos então para Chipre. E agora eu começo a entrar na mensagem para você entender. Nessa segunda viagem missionária, Paulo vai costeando o mar Mediterrâneo, vai costeando o litoral. Vai passar pela Síria, vai passar pela Cilícia, vai passar por Derbe, por Listra. Quando ele chega em Listra, onde ele já esteve na primeira viagem missionária, ele encontra um resultado já da pregação dele lá, que era Timóteo. A mãe de Timóteo era judia, prosélita, convertida, e Timóteo agora era uma bênção. E a Bíblia diz que Timóteo dava bom testemunho entre os irmãos e aos que moravam e habitavam naquela cidade. Então Timóteo daí em diante começa a acompanhar o apóstolo Paulo. A viagem está um sucesso, está correndo tudo como planejado. Paulo, ele tem uma visão, ele tem um projeto, ele tem um plano: costear o litoral da Ásia. Mas
quando ele chega a um lugar chamado Mísia, a Bíblia diz que é na Ásia, na ponta da Ásia, ali no leste da Ásia. Quando ele chega neste lugar, a Bíblia diz que o Espírito Santo o impediu de pregar na Ásia. Então, quando o Espírito Santo vai impedir Paulo de pregar em Mísia, na Ásia, Paulo então vai intentar ir para a Bitínia, que também era Ásia. E a Bíblia diz, nós lemos esse texto, que o Espírito de Jesus então impediu novamente Paulo de ir para a Bitínia. E Paulo então agora ele fica sem trajeto. O que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Que nós, na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso ministério, nós traçamos muitos planos, nós traçamos muitas rotas, nós traçamos muitos projetos, mas quem tem a direção certa não é nós. Quem tem a direção certa é o Senhor nosso Deus. E eu sei que eu falo com pessoas aqui nesta noite que você teve planos e projetos frustrados na sua vida. As coisas se fecharam quando você teve rotas designadas, quando você pensou em avançar em alguma área da sua vida. E quando você intentou fazer isso, algo aconteceu, a porta fechou, os projetos não saíram, os planos falharam, e você se perguntou: por que os meus planos falharam? Por que os meus projetos falharam? Mas você devia fazer a seguinte pergunta: por que e quem é que fechou a porta? Quem é que travou os meus planos? Quem é que travou os meus projetos? Eu quero dizer que Deus só fecha portas, só frustra planos, irmãos, quando Ele tem algo muito maior ainda na nossa vida. E eu quero dizer para você nesta noite: Deus tem algo muito maior do que está acontecendo com você. Ah, pastor, mas eu estou com portas fechadas na minha vida. O que aconteceu? Eu quero dizer para você nesta noite: quem fechou esta porta foi Deus. Quem fechou esta porta foi Deus. Porque nós escutamos a leitura aqui nesta noite, que quando Jesus fala para a igreja de Filadélfia, ele diz assim: eu tenho a chave de Davi, que fecha e ninguém abre, mas que abre também ninguém fecha, e diante de ti eu pus uma porta aberta. Irmãos, se fechou uma porta, irmãos, pode glorificar a Deus. Seus planos frustraram na sua vida, Deus tem algo maior para você. Se você acredita nisso, dê um glória, irmãos, que Deus tem sempre algo maior na sua vida. Então, irmãos, quando se fecha essas portas, Paulo então desce a Troade, uma cidade portuária, porque ele não sabe o que fazer, ele está sem direção. E quando ele desce a Troade, de noite ele tem uma visão, e nessa visão aparece um homem da Macedônia. Paulo, nessa visão, identifica o homem como um macedônio. E esse homem diz para Paulo: Paulo, passa a Macedônia e nos ajuda. O que era Macedônia, irmãos? Macedônia foi o primeiro lugar da Europa em que Paulo pregou e entrou o Evangelho. Porque na primeira cidade da Macedônia que Paulo vai entrar, ele vai entrar em Filipos. E lá ninguém tinha pregado, lá ninguém tinha anunciado o Evangelho. E então Paulo vai pregar pela primeira vez na Europa, na Macedônia. E através desta visão que Paulo tem, irmãos, de uma visão de um macedônio, nós somos o resultado hoje desta visão. Por causa que um dia Deus travou uma porta,
lá na Mísia e na Bitínia, na Ásia, para Paulo. Paulo teve uma visão de Deus, entrou na Europa, e da Europa o Evangelho veio para a América, e veio para o Brasil, e hoje estamos aqui, porque lá atrás Deus travou uma porta. Eu quero dizer para você nesta noite, Deus trava a porta e você não entende, mas lá na frente você vai entender os resultados que Deus quer para a sua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Se uma porta se fechou, se os planos se frustraram, é porque Deus vai mostrar lá na frente que o que Ele tem para você é muito melhor, o plano é melhor, o projeto é melhor de Deus. Eu quero falar nesta noite aqui, irmãos, sobre a visão que Paulo teve e a importância da visão de Deus na nossa vida. Eu aprendo algumas coisas, irmãos, com a visão. Primeira coisa que uma visão faz conosco, uma visão de Deus, a visão traz conversão. Toda pessoa que tem uma verdadeira conversão, é porque Deus revelou para ele uma grande visão. Você só está aqui nesta noite, porque um dia Deus deu uma visão para você, e você entendeu que o teu único e suficiente Salvador era Jesus Cristo. E só Ele tinha um futuro para você. Só Ele podia te dar esperança. Só Ele tinha céu para você. Mas muitos que você prega aí no mundo, eles zombam da tua cara, eles riem de você porque eles não entendem e ainda não têm esta visão. Porque a visão de Deus traz conversão. Agora eu vou bater um pouquinho aqui com muito amor pastoral. Agora no meio da nossa igreja, irmãos, tem muita gente convencido e pouco convertido. Eu falava aqui nesta manhã, na escola bíblica, que às vezes, irmão, as pessoas só mudam de igreja. Gostei da Assembleia de Deus. Assembleia de Deus é uma igreja boa. Ok, gostei dos hinos, gostei dos cantores, gostei do pastor, gostei dos pregadores. Eu vou congregar nesta igreja. Mas na verdade, irmãos, ele só teve um convencimento por alguma coisa estereótipa. Ele viu alguma coisa, mas não teve conversão. Então alguém se convence, mas não se converte. Outros, irmãos, têm uma falsa conversão. Atos capítulo 8, versículo 9. A Bíblia diz que quando os discípulos desceram a Samaria, e Deus começou a operar grandes sinais, milagres, maravilhas. E quando Deus estava operando, irmãos, tinha um homem lá chamado Simão. E a Bíblia diz que ele era mágico, igual aquele outro que eu falei agora há pouco. E ele era mágico. E ele fazia, irmãos, sinais, prodígios, através da mágica. Mas naquele tempo ainda não tinha nascido o Mr. M para derrubar ele. E as pessoas olhavam ele exercendo e diziam: ele é um Deus, ele tem poderes divinos. E ele era muito popular. A Bíblia diz que ele tinha muita estima entre o povo. E quando os apóstolos desceram a Samaria, então, quando ele viu os apóstolos colocando as mãos sobre os enfermos sendo curados, os paralíticos levantando, os cegos vendo, os surdos ouvindo, os mudos falando, ele achou aquilo extraordinário. E a Bíblia diz que então ele se ajuntou com os apóstolos. E ele creu na mensagem e começou a conviver com os apóstolos. De repente desce Pedro, irmão, de Jerusalém, de Cesareia, desce Pedro.
E quando chega para os irmãos que estão reunidos, e Simão está junto, Pedro diz assim: vocês já receberam o Espírito Santo de Deus? E os irmãos da igreja de Samaria falaram assim: não, nós só recebemos o batismo de João. Então a Bíblia diz que Pedro colocou a mão na cabeça dos irmãos, e os irmãos foram batizados com o Espírito Santo. Quando Simão, irmãos, viu que os irmãos estavam sendo batizados com o Espírito Santo, Simão fez uma proposta para os apóstolos, e diz assim: quanto que vocês querem para vender este dom também para mim? Pedro olhou para ele e disse assim: que o teu dinheiro seja para a tua perdição, e se tu não se converteres, o juízo está diante de ti. Sabe por quê, irmãos? Porque tem muita gente em nosso meio, irmãos, que está só iludindo. Tem muita gente em nosso meio, muitos falsos profetas, irmãos, que estão só enganando. É umas curas que você não entende, é umas profecias que você não entende muito bem. E aqueles que são simples, irmãos, acabam caindo na armadilha. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus discerne tudo, irmãos. Quem tem o Espírito Santo de Deus sabe o que é de Deus, o que não é de Deus. Porque aquele homem chamado Simão tinha tido uma falsa conversão. Ou seja, irmãos, uma falsa conversão. Você está até aqui dando aleluia, dando glória a Deus, mas não tem arrependimento. Você até ouve a palavra, mas quando sai para lá de fora, começa a praticar o mesmo pecado, começa a fazer as mesmas coisas. Mas Deus nesta noite está aqui para dizer para você: arrependam-se e convertam-se, porque o reino de Deus é chegado a vós. Só quem acredita que Deus ainda restaura, que Deus transforma a vida, só quem acredita que ainda há conversão e arrependimento no meio da igreja de Deus, levante a sua mão para cima e dá um glória a Deus aí. Isaías capítulo 6, versículo 1: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele vai ver os serafins, irmãos, com 6 asas. 2 cobriam os pés, 2 cobriam o rosto, 2 voavam. E os serafins estavam em roda do trono de Deus, e diziam assim: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando Isaías, que era profeta, irmãos, tem essa visão da majestade do trono de Deus e da santidade de Deus, Isaías vai se converter então e vai dizer assim: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas a Bíblia diz que um dos serafins pegou uma tenaz, foi lá no altar, pegou a brasa e colocou na língua e na boca e nos lábios do profeta Isaías, e disse assim: os teus pecados estão perdoados e a tua iniquidade foi tirada. Porque a conversão, irmãos, nos faz entender a nossa fragilidade. Quando alguém é bem convertido, irmãos, ele entende que ele é pecador, que é um homem de lábios impuros. Mas quem se acha santo demais, irmãos, tem uma falsa conversão. Porque primeiro eu preciso olhar para mim, como eu estou. Depois eu preciso olhar para a população, eu preciso olhar para o povo, para o sistema mundano, e pensar assim: eu habito no meio de um povo de impuros lábios, mas eu vou fazer a diferença, eu vou fazer a diferença, eu vou fazer a diferença. Aleluia. A visão então, em primeiro lugar, irmãos, ela traz conversão. Em segundo lugar, irmãos, a visão de Deus traz obediência. Que história é essa, irmãos? De que não obedece ninguém? Não obedece pai, não obedece mãe, não obedece pastor, não obedece obreiro. Atos 26, 19, quando Paulo estava perante Festo, sendo julgado, e ele vai aplicar a sua defesa para Festo. Ele diz assim: ó caro Festo, eu não desobedeci
a visão que Deus me deu. E preguei primeiramente aos judeus, depois na Judéia, na Cesareia, depois preguei para os gentios, para não desobedecer à visão que Deus me deu. Eu acho engraçado, irmãos, eu acho engraçado que o povo de Deus é o único povo que não quer obedecer a Deus. Eu aprendi na Bíblia, irmãos, que a terra obedece à voz de Deus. Eu aprendi na Bíblia, irmãos, que o céu obedece à voz de Deus. Eu aprendi na Bíblia, irmãos, que o vento obedece à voz de Deus. Eu aprendi na Bíblia que o mar obedece à voz de Deus. Lembra da tempestade? Quando Jesus se levantou e ele disse: aquieta-te vento, cala-te mar. E os discípulos atônitos olharam para Jesus e disseram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Oh glória! Até os peixes obedecem a Deus, irmãos. Lembra do grande peixe lá em Jonas? Jonas estava numa direção errada, e Deus ordenou um grande peixe engolir por 3 dias e 3 noites Jonas. Lembra quando Jesus falou para os discípulos, uma noite inteira não tinham pegado nada, não tinham pescado nada. E de dia, já pela manhã, ele disse para os discípulos: vão ao mar alto. Só que tem um problema aí, irmãos, que para pegar peixe no mar alto, irmãos, é só à noite. Tem uma hora exata da noite para pegar peixe. Peixe não fica no mar alto de dia, irmãos. Não pega peixe de dia. Mas Jesus caminha contra as lógicas do ser humano. Ele caminha contra a razão da vida. E ele diz assim: vão até o mar alto e lancem as redes, irmãos. Eu parece que vejo, quero fazer uma conjectura, irmãos, que quando os discípulos olharam para Jesus, mas não dá, mestre. Aí Pedro diz assim: sob a tua palavra eu lançarei a rede. Parece que naquele momento, irmãos, um cardume de peixe que estava muito longe, e se os peixes falassem, né? Um ia dizer para o outro: vamos cair lá na rede no barco de Pedro. Quem sabe um olhou para o outro e falou: mas como? Porque o mestre mandou, vamos lá. Porque até os peixes obedecem, irmãos. Quando Jesus esperava os discípulos à noite, na beira da praia, e os discípulos estavam pescando, e quando eles chegaram na praia, eles viram lá que Jesus estava em meio ao fogo, e já tinha peixe lá na frigideira de Jesus, irmãos. Porque os peixes também obedecem, que pulam até dentro da frigideira de Jesus. É só nós que não obedecemos. Mas a Bíblia diz em Deuteronômio 11:13, Deus fala assim: se vocês obedecerdes hoje o mandamento em que vos ordeno, se tu obedeceres, eu mandarei chuva, temporã e serôdia sobre o teu trigo, sobre o teu mosto e sobre o teu azeite. Ei, irmão, sabe o que Deus quer de nós? Deus quer obediência, irmãos. Deus quer obediência. 1 Samuel 15:27, Deus prefere obediência do que sacrifícios. Até Jesus foi obediente, irmãos. Filipenses capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz assim: que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomando semelhante a homem, se fez servo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Se Jesus foi obediente, irmão, se a terra é obediente, se o céu é obediente, se o vento é obediente, se o mar é obediente, para nós o que nos resta, irmãos, é obedecer, é obedecer, é obedecer. Aleluia. Terceira coisa que a visão nos traz, irmãos: a visão de Deus traz movimento. Atos capítulo 16, verso 10.
A Bíblia diz que logo após Paulo ter essa visão de noite, ele diz assim no verso 10: logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciar o Evangelho. Visão de Deus, irmãos, não deixa ninguém parado. Se tem crente parado, irmãos, está faltando visão de Deus. Porque quando Deus te der uma visão, irmãos, você não vai conseguir ficar parado. Quando Deus te der uma visão, irmãos, você vai querer se movimentar. Você vai querer estar na igreja. Você vai querer estar nos cultos de oração e ensino da palavra de Deus. Você vai querer estar na escola bíblica dominical. Você não vai querer faltar culto. Você vai querer orar, irmãos. Você vai querer consagrar. Você vai querer evangelizar. Porque quando você tem visão de Deus, ninguém consegue ficar parado. Porque às vezes, irmãos, nós queremos avivamento, mas não queremos se movimentar. Eu acho interessante, irmãos, o livro de Abacuque. Abacuque capítulo 1. Abacuque está murmurando e se queixando de Deus. Ele é o profeta do avivamento. Mas ele está se queixando e murmurando, dizendo: Senhor, até quando gritarei e tu não me ouvirás? Clamarei e tu não me escutarás. Por que me fazes ver a vexação e a impiedade? A violência e a destruição estão perante mim. Por esta causa, Senhor, por o Senhor não responder, a lei se afrouxa. O ímpio cerca o justo. A sentença nunca sai. E o juízo sai pervertido. Aí Deus vai responder ele. E Deus vai dizer para ele: vede, Abacuque, essa grande visão, que eu estou suscitando os caldeus, e eles vão se movimentar muito rápido, porque os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, e eles têm asas de águia, agilidade, visão. E eu tratarei o juízo com o meu povo. Aí Abacuque vai entender uma coisa, irmãos, que não adianta orar murmurando. Tem que mudar de posição. Capítulo 2 de Abacuque. Abacuque diz assim: sabe de uma coisa? Eu preciso me movimentar. Aí ele diz assim: eu vou subir a torre de vigia, e lá eu ficarei, até Deus fazer as grandes obras. Aí Deus diz para ele: Abacuque, escreve o juízo sobre uma grande pedra, com letras muito grandes. Foi o primeiro outdoor da história, irmãos, que até um homem passando correndo vai conseguir ler. E Abacuque começou a se movimentar. Quando ele começa a se movimentar, irmãos, começa avivamento. Aí chega no capítulo 3, verso 1, ele diz assim: oração do profeta Abacuque. Ouvi, ó Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, e na tua ira lembra-te da misericórdia. Quando ele faz essa oração, irmãos, a glória de Deus invade a vida dele. E ele tem a visão da glória de Deus, do mesmo jeito que aconteceu lá no Monte Sinai com o povo de Israel. E ele diz assim: Deus veio de Temã, o seu santo de Monte de Parã. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu de seu louvor. Então, depois que ele está avivado, vendo a glória de Deus, ele vai adorar a Deus e vai dizer: ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e nos currais não haja gado, e o mantimento não haja no campo,
Todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Eu quero dizer para você, é muito melhor que ficar murmurando, irmãos, é chorar por um avivamento e começar a se movimentar. Quando você começar a se movimentar, irmãos, pode esperar grande avivamento da parte de Deus. Visões de Deus virá sobre a sua vida. Só quem acredita, levante a sua mão para cima, fique de pé nesta noite. Eu quero dizer para você nesta noite, Deus não te chamou para você ficar parado. Deus te chamou para você se movimentar. Ezequiel capítulo 37. Deus levou Ezequiel para um vale de ossos secos. E Ezequiel diz assim: e Deus me fez andar em roda do vale de ossos secos. Deus não te chamou para você ficar parado. Ah, pastor, mas eu estou na luta, eu estou na angústia, eu estou na provação, eu estou nos problemas. Mas comece a andar em redor dos teus vales. Comece a andar em redor da tua provação. Não pare, não se prostre, que os ossos vão sobreviver, que os ossos vão ter vida. Deus vai mandar avivamento sobre o osso da sua vida. Oh, glória a Deus. Vamos cantar um louvor. Glória a Deus. Quem conhece aquele louvor? Eu navegarei. A igreja como nunca, irmãos, precisa de um avivamento de Deus. Mas nós não vamos ter avivamento, irmãos, se queixando para Deus, murmurando, se queixando: ah, Deus, por que está acontecendo isso? Por que aconteceu isso comigo? Por que isso me assolou? Não. Deus vai mandar um avivamento quando você começar a subir na torre de vigia. Deus vai mandar um avivamento quando você ter uma visão de Deus e entender que a glória é dele, o poder é dele. Ele está sentado sobre o trono, ele tem o controle da situação. É só você profetizar, é só você se movimentar, que um grande avivamento vai vir sobre a sua vida. Levante a sua mão para cima, receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Deus vai mandar poder sobre a sua vida nesta noite. Deus vai mandar glória sobre a sua vida nesta noite. Você vai sair diferente deste lugar. Oh, glória ao Deus da minha vida, que me compreendeu, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Espírito, 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 que desce como fogo. Oh, glória! Aleluia! vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. amém. Eu quero orar com você nesta noite. Eu quero orar com você nesta noite. Todos nós precisamos de um grande avivamento na nossa vida. Todos nós precisamos de uma visão de Deus. Eu sei que tem pessoas que chegou aqui nesta noite e você precisa de uma direção de Deus para a sua vida. E eu quero dizer para você nesta noite que Deus vai dando visão para você de acordo com o que você vai se convertendo. Deus vai dando visão para você de acordo do que você vai obedecendo. Deus vai dando visão para você de acordo com o que você vai se movimentando. Porque Deus não te chamou para você ficar parado, prostrado, desanimado, triste, abatido. Deus te chamou para você ser vitorioso.
Alabachandarabacanturemanai. Glória a Deus. E eu quero orar por você nesta noite. Quiser sair do seu lugar, vem aqui, quero orar por você. Quem sabe esta noite seja a noite que Deus vai batizar você com o Espírito Santo. É a noite que Deus vai te encher aqui. É a noite que você vai sair daqui diferente. Porque é impossível, irmãos, nesses últimos dias viver da mesma maneira que estamos vivendo. Ninguém conseguirá ficar em cima do muro mais. Ou nós somos crentes ou não somos mais. Ou nós somos santos ou somos profanos. Ou nós tememos a Deus ou não tememos. Ou fazemos a diferença ou não fazemos. É a hora do embate, irmãos. É a hora da batalha. E é a hora que Deus está te chamando. Aleluia. Chega de ficar parado. Chega de ficar frustrado. É hora de se movimentar. Tem uma Macedônia te esperando. Tem alguém gritando por socorro pertinho de você. Tem alguém precisando de ajuda pertinho de você. É só uma visão de Deus que você vai entender. Por isso que Deus fechou a porta. Por isso que Deus frustrou teus planos. Por isso que Deus frustrou os teus projetos. Porque alguém está gritando socorro e você não está percebendo. Mas nesta noite é noite de visão de Deus. Nesta noite é noite de mudança. Nesta noite é noite de arrependimento. Há uma Macedônia te esperando. Há um grande projeto de Deus sobre a sua vida te esperando. Receba em nome de Jesus. Receba a unção de Deus. Receba a autoridade de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, receba o batismo com o Espírito Santo. Comece a falar línguas estranhas. Receba a cura das enfermidades. O poder de Deus está sobre este lugar. Aleluia. Diga: Senhor, me enche. Não quero sair daqui vazio. Não quero ficar mais vazio, meu Deus. Me enche com teu Espírito Santo. Me enche com teu Espírito Santo. Espírito, Espírito, oh glória, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Aleluia. Levante a sua mão para cima, eu vou orar com você. Glória a Deus. Deixe Deus impactar a sua vida. Deixe Deus mudar a tua mente. Deixe Deus movimentar o teu ministério. Menaçobe decanto sobre faço manai. Rebecanto sobre faço manai. Aleluia. Deus manda dizer para alguém aqui nesta noite: Alabaxandarai, eu sinto de Deus de falar para a tua vida aqui nesta noite. Deus quer movimentar o teu ministério. Deus está te dando uma nova visão a partir de hoje. Deus está colocando em sua vida uma nova visão. Teu ministério vai ser diferente. Algo extraordinário vai acontecer. Se você acredita nisso, levante a sua mão para cima e diga: Senhor, eu creio, Senhor, eu creio. E Deus vai te dar visão para você entender o que Deus tem projetado para você, o que Deus tem para a sua vida. Senhor amado, Pai poderoso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, ministramos vitória sobre a vida dos seus filhos, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, ministramos, Senhor, milagres sobre a vida dos seus filhos. Aonde tiver, Senhor, um filho seu com alguma enfermidade alojada, problema na cabeça, nos pulmões, Senhor, no coração, nas artérias, Senhor, no estômago, no fígado, nos intestinos, nos ossos, nas musculaturas, nos nervos, Senhor amado, aonde estiver uma osteoporose, uma artrose, uma artrite, Senhor, agora, Senhor, queima agora, meu Deus, queima agora, Senhor, e que haja, Senhor, um grande mover da tua presença, que haja cura neste lugar, Senhor amado, que haja milagres neste lugar. Senhor amado, pessoas que não há muito tempo, Senhor,
Já não falo línguas estranhas, Senhor, agora. Vem renovar agora, Senhor. Começa a renovar agora, meu Deus. Começa a renovar agora, Senhor. Enche da alegria do Teu Santo Espírito, Pai. Oh, Senhor amado, é tempo de visão, meu Deus. É noite de visão para o Teu povo, Pai poderoso, em nome de Jesus, Pai. Ministramos, Senhor, o Teu nome nós te pedimos. Amém, 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 irmãos.